Salve, salve! Estamos aqui novamente com mais uma entrevista da série de entrevistas que estamos fazendo para o projeto EPC 40 anos, né? São entrevistas que têm como objetivo resgatar a memória dos encontros populares de cultura que foram realizados, um movimento que foi realizado em meados da década de 80, início da década de 90, que marcou época, né? Esse movimento marcou época não só em Minas, como no país, né? Serviu de referência para centenas, quiçá milhares de pessoas que atuavam e até hoje atuam na área cultural, né? Esse movimento foi muito importante e a gente está fazendo entrevistas para resgatar a memória desse movimento, para que sirva até de referência, continue servindo de referência, né? Foram vários debates em pleno processo de redemocratização do país, em que o movimento cultural teve uma participação muito importante de resistência ali para ajudar a nova página da história do país, né? Dessa vez com a democracia depois de 21 longos anos de dura ditadura, né? E nessa série nós estamos entrevistando pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram daquele movimento, daqueles encontros, artistas, militantes culturais, fazedores de cultura, artesãos e pessoas ligadas a movimentos culturais, sociais, ambientalistas e vários outros, né? E temos hoje a honra de receber aqui, para uma prosa, a Maria Railma Alves, hoje professora Maria Railma Alves, que nós chamamos carinhosamente de Railma, né, Railma? Sim. Que participou daquele processo, né? E gostaria inicialmente de agradecê-la pela sua presença. E como a gente tem feito das outras entrevistas, no primeiro momento vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, né? E depois a gente entra especificamente falando sobre o EPC, a sua experiência, o que você se recorda, em que marcou aquele movimento para você. Então, Railma, muito obrigado pela presença, e eu gostaria que você já começasse nos dizendo aí de onde você vem, onde você estava há 40 anos, né? Quando você participou daquele movimento, e qual que era a sua campo de atuação, como você veio ao longo dos anos, construindo a sua trajetória pessoal e, sobretudo, profissional também. Sim, obrigada, Zé. É um prazer imenso encontrá-lo, né, num processo de formação importante que foi o contato com o EPC. Acho que o EPC foi a nossa grande escola, né? Continua sendo até hoje a grande escola, a referência para entender dos aspectos culturais ou entender da vida, né? Porque quando nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de significados, de símbolos, de identidade, de trocas, estamos falando de felicidade, de alimentação, e isso tudo eu aprendi no acesso aos encontros os encontros populares de cultura. Eu, como estava conversando com você anteriormente, eu entrei assim bastante nova, né? Eu era estudante de ensino médio, depois na caminhada entrei para a universidade para fazer ciências sociais, e muito dos conhecimentos acessados serviram de aporte para que eu pudesse, né, traçar a minha caminhada, a minha trajetória profissional, a minha trajetória política também. Eu acho que é importante a gente registrar esses dois focos. O EPC, como eu falei, eu entrei e comecei a acompanhar a partir dos 18 anos de idade. Então, onde eu estava? Eu estava com 18 anos, né, observando, tendo contato com pessoas que naquele momento me pareciam assim de outro planeta, não tinha como nem descrevê-las por conta, né, da alegria que elas expressavam, por conta da leveza, por conta do conhecimento, né? Então a gente estava falando naqueles contatos iniciais de jovens, mas de jovens que tinham um nível intelectual bastante considerado,
considerável para aquele contexto, e, consequentemente, a gente estava trocando com artistas, estava trocando com profissionais, né? Eu listo que é nesse encontro que a gente conheci o Carlos Rodrigues Brandão, né? Então, importante, vários momentos trilhados com ele, as dinâmicas propiciadas pela Dorothy Marques na época, pelo Décio Marques, também outros, né, que estavam por lá e que discutiam, que refletiam, não só no contexto dos encontros, mas esses contextos também eles foram reverberando para outras práticas, né, dos encontros regionais. Então, Marés, aqui em Montes Claros, a presença dele discutindo cultura, né, Carlos Marés. Outros também que a gente observava nesse diálogo era esse contato. No primeiro momento, que era o contato com os artistas e os fazedores de cultura, mas também um dado fundamental é que nos encontros regionais, reforçando os elementos relacionados ao Vale do São Francisco, que foi uma discussão muito boa naquele contexto, né? Então, uma discussão do Vale do São Francisco e, por um outro lado, o Vale do Jequitinhonha. Então, assim, nós tínhamos dois grandes polos, né, que estavam ali se organizando, fazendo morada nas duas áreas fundamentais da cultura popular na região e de Minas Gerais. Sim. Só para aproveitar esse gancho que você colocou, era uma questão que eu ia te colocar, mas eu queria, antes da gente falar um pouco do encontro em si, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a tua trajetória. Eu quero fazer uma provocação nesse sentido, né? Sim. Porque você falou que você participou daquele momento, foi muito importante, mas você não falou de onde você é. E eu queria que você se dedicasse um pouco mais. Você tinha, na época, como você falou, 18 anos de idade, estava saindo do ensino médio, indo para a faculdade, foi fazendo a faculdade, mas, assim, você é de uma cidade, né, que é muito cara para a gente. Eu vou falar de dois aspectos. Primeiro, pensando aqui desse projeto, que esse projeto só está sendo viabilizado graças a um conterrâneo seu ilustre, que, aliás, é Bocaiúva, né? Um berço de muitos brasileiros ilustres, né? E entre eles nós temos o Patrus Ananias de Souza, né? Que é o grande, assim, humanista, político mineiro, né? Que na época ele era vereador na época do EPC, depois prefeito, depois ele seguiu a carreira como deputado estadual e federal. Mas, assim, esse projeto de resgate da memória do EPC, ele está sendo viabilizado graças a uma emenda parlamentar do hoje deputado federal Patrus Ananias, que liberou um recurso que possibilitou a contratação de uma equipe de equipamentos para poder fazer esse resgate, né? Então, a gente já fica aqui um agradecimento à Bocaiúva por ter nos dado Patrus, que sempre foi um humanista, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco, né, lá o que é que você fazia lá em Bocaiúva naquela época, né? Você tem uma memória do Patrus lá, por exemplo, como que era a sua relação, mas principalmente antes da gente chegar no EPC, fala um pouco daquele momento. Tranquilo, né? Não, que bom, né? A gente vai estabelecendo essas conexões, é um prazer. Então, eu venho de uma cidade muito integrada do ponto de vista das nossas ações, né? Integrada em que sentido? Que é algo que eu me deparei com outras localidades, em especial aqui com Montes Claros, sentia muita falta desse nível de integração, né? De como que a cidade ela se organiza, que é a cidade de Bocaiúva, aqui no interior de Minas Gerais. Então, Bocaiúva é uma cidade de encontros, né? Como dizia o próprio Herbert de Souza. Então, Bocaiúva a gente se encontra, né? Então, nós temos ali diversos olhares para pensar a cidade de Bocaiúva. Então, você já destacou aí alguns ilustres conterrâneos, dentre eles o Patrus Ananias, né? O Herbert de Souza. Outro dia eu mandei uma mensagem para o Luiz Fernando Imediato, né, que está
passagem muito importante pela cidade de Bocaiúva, né? Encontrei ele nas redes sociais, mas assim, então eu estava em Bocaiúva como estudante de nível secundário, né? Finalizando, participando efetivamente das atividades na cidade, dos grupos de jovens, além de grupos de jovens, dos grupos acompanhando os movimentos sociais. Então, Bocaiúva sempre teve uma relação profunda com a arte, com a cultura. Em relação ao Patrus Ananias, tem um contato muito forte com o Patrus, né? Não só com ele, mas com parte da sua família, uma família extensa, né? Uma família muito grande. E o Patrus, só um detalhe, assim, quando o Patrus foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, a gente reuniu naquele contexto, né, o Partido dos Trabalhadores, nós nos reunimos num ônibus, saímos de Bocaiúva, né, para ajudar na campanha do Patrus em Belo Horizonte, assim, nas últimas semanas, né, bem intensa, de panfletagem. Então, nós saímos de Bocaiúva para celebrar Patrus em Belo Horizonte. E Patrus é essa pessoa importantíssima do ponto de vista das discussões humanas, né, dos direitos humanos, mas também dos movimentos sociais e sindicais, e é uma pessoa que tem uma ligação forte em relação ao contexto educacional e cultural. Não é à toa que a Secretaria de Cultura, no contexto que ele esteve à frente da prefeitura, foi uma secretaria que promoveu encontros, né? Encontro Internacional de Cultura, enfim. Então, qual que é a minha ligação? Primeiro, em relação à amizade, em relação à afinidade política, mas Patrus, ele participa efetivamente da vida desses jovens, né? Do professor chamando a atenção da construção dos processos, né? De grupos de formação. Então, Patrus é o tipo de intelectual que ele ia para Bocaiúva e a gente ficava assim, uns 2 dias debaixo de uma árvore, estudando, fazendo discussões sobre a análise de conjuntura, análise de estrutura, né? Então, era quem dava os cursos para a gente, era Patrus Ananias. Então, eu devo muito a Patrus esse processo de formação política e, principalmente, o processo mais ligado aos aspectos humanos, né? Então, o olhar da sensibilização, da justiça social, ele esteve nesse contexto da minha formação de forma muito efetiva, participando dos chamados cursos de formação na cidade de Bocaiúva. Então, assim, em relação a isso, um parênteses, né? Só para indicar como que esses núcleos, eles são importantíssimos nas construções, né, das trajetórias nossas. E, a partir daí, eu fui me apaixonando cada vez mais pela área das ciências sociais, pela área da cultura, sempre tive muita paixão pela área da cultura. Fiz ciências sociais, né, então, muito ligado aos movimentos de cultura aqui da região, do Vale de Jequitinhonha, depois do Vale de São Francisco, e em função dessa perspectiva e desse olhar, que era um olhar muito diferenciado, porque no contexto da cidade de interior, e não só da cidade do interior, entendia-se como cultura apenas o ato da manifestação musical, né, da literatura, em alguns casos, mas assim, muito daqueles escritores que estavam já consagrados, e tinha um certo preconceito muito, muito expressivo do que diz respeito à cultura popular. Então, assim, isso muito forte, né, nas cidades do interior. Então, quando falava assim, Bocaiúva tem cultura, as pessoas riam, diziam assim, que cultura que Bocaiúva tem? Só se for a cultura do milho, do feijão, só se for a cultura do plantio. Então, não associava, né, uma cidade como uma cidade que era repleta de cultura. E a gente sempre debatendo nos programas de rádios, né, como a gente tinha mais naquele contexto o alcance maior da comunicação, eram alguns programas de rádio, Bocaiúva tem uma rádio AM muito característica, né, do processo de comunicação,
e também através dos grupos que manifestavam, dos grupos da igreja, que naquele contexto também era, né, a discussão da igreja ligada à fé e política, né, a teologia da libertação. Então, através da teologia da libertação, refletia-se muito com ênfase nos aspectos da cultura, né, das manifestações ligada, só que nesse contexto, a cultura religiosa, né, do teatro, mas é um teatro ligado ao teatro religioso, né, da cultura religiosa. Mas tudo isso, no meu entender, eram espaços de formação, né, então são espaços de formação. E nessa conjuntura, né, quando eu formei em Ciências Sociais, eu tive a grata satisfação de continuar, e fiz rapidamente uma especialização, e dessa especialização nós eu consegui fazer uma especialização que no contexto da década, final dos anos 90, ainda era raro aqui na nossa região. Aí eu fui selecionada, teve uma seleção na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, e eu passei em primeiro lugar. E depois, no mesmo contexto, eu fui indicada para assumir a Secretaria de Cultura da cidade de Bocaiúva na gestão do prefeito Ricardo Veloso. Então, nessa gestão do prefeito Ricardo Veloso, que é também um poeta, um escritor, né? Então, assim, uma pessoa muito ligada à área da cultura, eu fui indicada para assumir uma pasta na secretaria, e foi um grande desafio. Por quê? Por causa do nível de preconceito, né? Então, eles perguntavam quem é essa pessoa, de que família que é? Então, a coisa dos marcadores sociais, dos marcadores de lugares, né? De famílias tradicionais, muito fortemente ligado à nossa conjuntura, né? Não só a conjuntura, mas a estrutura desse país, que é uma estrutura que se beneficia de alguns grupos que, historicamente, estão no poder. No interior de Minas Gerais, na prefeitura de Bocaiúva, não era diferente, né? Então, fui a primeira mulher negra a assumir uma secretaria de cultura, e muitos desafios, experimentei muitos preconceitos na prática, né? Na carne, mas, a partir daí, eu estava muito preparada, né? Preparada, em especial, em relação à dimensão do que seria a cultura. Então, muito preparada. Railma, deixa eu te falar, desculpa te cortar, só para a gente ir inserindo algumas informações aí que eu levantei aqui. Você falou da questão do questionamento, de que cultura, mas o Bocaiúva é um berço, além de ser um berço de grandes personalidades. Você citou aí o Herbert de Souza, o Betinho, falávamos que é da Ação pela Cidadania, que são os brasileiros mais emblemáticos e significativos desse século, né, do século contemporâneo nosso, né, mas também é um celeiro, é um berço da cultura popular muito, muito, muito importante, né, por exemplo, e aí eu coloquei na tela, por exemplo, tem esse festival aí que já vai para a 43ª edição esse ano, do festival, da Festa de Terno de Santos Reis, em Alto Belo, né, Alto Belo fica em Bocaiúva. E quando fala de Alto Belo, a gente fala de outra grande personalidade mineira e brasileira, e não por acaso bocaiuvense, né, que é de Alto Belo, que é o Theo Azevedo, né, o cantador, pesquisador. O Theo tem uma marca maravilhosa, foi o cara que gravou 1.200 LPs, discos, né? Então, assim, é um recorde mundial, possivelmente, né? Mas e tudo ancorado na cultura popular, né? Então, dizer que Bocaiúva não tinha cultura realmente é uma questão de uma elite que sempre entendeu a cultura como erudita, né? Exatamente. Então, fala um pouco. E é em cima desse. Sim, desculpa ter te interrompido. Não, pode falar. Não, é em cima dessas construções, dessas narrativas que a gente foi trabalhando, né? Então, o Theo Azevedo, ele sempre fez o festival, né? Os encontros, a festa de Alto Belo, que é um distrito de Bocaiúva, né? E ele tinha, né, um respaldo político e uma aceitação política na cidade de Bocaiúva até hoje, né? Nós temos um grande respeito pela figura do Theo Azevedo, como que ele organizava as festas,
Então, naquele contexto, era mais, assim, nós não tínhamos uma lei de incentivo à cultura, né? Então, as prefeituras também tinham uma outra dinâmica no processo de administração, né? Então, era uma outra dinâmica da década de 80, depois, com a Constituição de 88, nós tivemos aí mudanças em relação à gestão pública, né? Então, isso é muito o processo dessas administrações que, infelizmente, não tem uma lei municipal de incentivo à cultura, né? Quase todas trabalham ali nas negociações, cede um pouco, mas, assim, uma política ostensiva, uma política que privilegia os sujeitos culturais, né, os agentes culturais, os artistas, era uma grande dificuldade. Então, foi muito bem lembrado por você, né, a pessoa do Theo Azevedo, que marca... Nos deixou, né? Nos deixou em maio do ano passado, infelizmente. Exatamente, e que ele coloca Bocaiúva no cenário nacional, né? Assim, Bocaiúva já chamava muita atenção em função de alguns episódios, como Eclipse Total, chamava atenção em relação à própria forma, né, que os bocaiuvenses organizavam seus carnavais, né? Então tinha uma disputa grande dos carnavais de Bocaiúva, isso chamava muita atenção. A festa do Senhor do Bonfim, que é uma festa tradicional. Então, são alguns aspectos. Mas quando a gente saía desse universo, tínhamos a dificuldade para colocar no centro da agenda pública que a cultura ela estava para além desses pontos citados anteriormente, né? Exatamente. A cultura, no meu entender, naquele contexto, a gente fazia essa discussão, é a preservação dos lugares, é a preservação dos monumentos, é a preservação da questão, né, e o cuidado com o meio ambiente. Então, tudo isso é uma outra narrativa que a gente tentava colocar. Então, por exemplo, a cidade de Bocaiúva foi a primeira cidade a construir, nesse contexto que eu assumi, a construir a política de patrimônio cultural. Nós fomos a primeira cidade da região norte de Minas que fizemos e aprovamos uma política de preservação do patrimônio cultural, em especial preservando, né, casarões, preservando imagens, alfaias, né? Então tinha todo um grupo, né, arquitetônico que a gente precisava cuidar. Então nós trabalhamos fortemente para efetivar uma política orientada. Essa política foi muito bem orientada pelos profissionais do IEFA e a gente conseguiu, né, naquele contexto, organizar, né, a política de patrimônio. Então, nós temos um conselho, né, que é um conselho deliberativo do patrimônio cultural de Bocaiúva, né? E você está exibindo aí o festival. Eu estou exibindo de propósito, deixa aí, Marco, esse cartaz de propósito, que aí eu queria retomar aquela conversa que você teve. Você foi secretária de Cultura, né? Sim. E eu acredito, né? E depois nós vamos falar sobre isso. Possivelmente a sua participação na APC te ajudou nesse processo. Eu queria que você falasse isso um pouco adiante. Mas antes de você falar sobre isso, é importante, né, que na sua gestão, no último ano da sua gestão, foi de 97 a 2000, você levou para lá pela segunda vez. Bocaiúva já tinha sediado o festival em 1992, e em 2000 você, na sua gestão, você levou, né, e com um tema muito interessante, né, água é vale, vida, verde, verso e viola. Então, a palavra água já surgiu ali, importantíssima, né, já pensando nessa questão das mudanças climáticas, e pô, isso em 2000 nós estamos falando de 15 anos atrás. Então, era muito avançado. Fala daquele processo para a gente do festival, mas eu queria te fazer uma provocação. Você, na última intervenção que a gente fez, antes de eu te interromper, você falava da discussão fértil que existia entre o Vale de Jequitinhonha e Vale do São Francisco. Você me desculpa, mas para mim, e eu brincava muito com você e com vocês de lá, vocês são Vale do São Francisco. Né? Assim, tá brincando, mas
vocês ficam ali bem no limite entre Jequitinhonha e o São Francisco. Eu falo porque eu coordenei o movimento ajudei a criar o movimento popular de cultura do Vale do São Francisco, que não teve a mesma visibilidade do Jequitinhonha, obviamente, sim, mas para a gente, na nossa geografia, Bocaiúva fazia parte. Até porque Bocaiúva, Montes Claros, Janaúba, fica tudo na grande Brasília de Minas, né, que é a minha cidade, né? Sei. Então, e a gente tinha ali um link muito grande também com Bocaiúva, porque por exemplo, eu editei o disco do Zé Coco do Riachão e depois o livro Artesão de Sons, que o Theo Azevedo foi o que descobriu o Zé Coco, né? Sim. E a gente contabilizava Bocaiúva, né? Me fala disso, de você estar ali naquele limite de dois polos culturais, e como é que foi essa experiência de levar o festival para lá, que é o Festival de Cultura Popular do Jequitinhonha, um dos mais importantes do país nessa área? É engraçado, né? Você chamou atenção em relação ao Theo Azevedo. Quem mais trabalhou com essa ideia do Vale do São Francisco foi Theo, né? Theo, ele tinha até uma brincadeira. Eu me lembro do Som Brasil fazendo o Lima Duarte fazendo essa brincadeira com o Theo, futuro governador do estado do São Francisco. Tinha toda uma discussão. Eu não tenho muitos sofrimentos em relação a esses dois aspectos. Por quê? Porque nós estamos entre duas realidades muito próximas, né? Muito próximas mesmo, tanto no Vale de Jequitinhonha como no Vale do São Francisco. É óbvio que a gente percebe uma identidade cultural relacionada ao Rio São Francisco é diferente da identidade cultural do Vale de Jequitinhonha. Mas quando a gente entra mais no interior, assim, quando a gente acessa, por exemplo, algumas comunidades rurais, como é o caso de Terra Branca, a gente tem ali o rio Jequitinhonha passando, né, naquela área ali, então a gente precisa observar com cuidado, ouvir com cuidado. Então a gente tem, assim, são conexões com a Terra Branca, com outras comunidades rurais muito ligadas ao Vale de Jequitinhonha, né? E também os dois elementos, por isso que eu coloco assim, que eu não tenho muito sofrimento, porque tanto o Vale de São Francisco e o Vale de Jequitinhonha, acho que a gente tem em comum essa identidade com os rios, né? Então, com a água, com o rio. Então, para mim, os dois lugares são lugares sagrados. E por serem lugares sagrados, Vale de Jequitinhonha e Vale de São Francisco, a gente não sofre, né? A gente abraça esses dois lugares com muita alegria, muito amor, né? Assim, são muitos artistas, são muitos fazedores de cultura, são muitos grupos culturais, tanto de um lado como do outro. Então, assim, eu vejo que, como você fala, a gente fala a grande Bocaiúva, né? A grande Bocaiúva que abraça Brasília de Minas, que abraça os Claros, que abraça os demais, mas é a grande Bocaiúva que abraça Diamantina, que abraça Açaí, que abraça outras cidades e outras localidades do Vale do Jequitinhonha. Ilma, bacana, boa saída. É uma resposta política, mas é assim que eu me sinto. Sim. Deixa eu te falar. Não, aí você me dá mais a dizer que você, então, eu vou lembrar de outro ilustre personagem de Bocaiúva, que é o José Maria Alckmin, né? Sim. Que foi o vice-presidente e é tido como uma das raposas políticas, tinha frases impagáveis, né? Você saiu lá, José Maria Alckmin, para não perder a verve aí. Exatamente. Tem até um livro do José Maria de Alckmin que conta as histórias dele, muito bacanas, bacana também, enfim. Eu pedi para colocar, tá? Estão vendo aí os cartazes do primeiro encontro. Sim. Você participou do primeiro encontro, segundo, terceiro e quarto, ou participou de quais? E aí vamos entrar nós estamos na metade da nossa entrevista, eu acho que a gente pode entrar agora, falar mais de uma forma mais detalhada aquilo que você já vinha falando lá no início,
da sua experiência no EPC. Você participou de todos os encontros, do primeiro, como é que foi como é que você foi convocada? Como é que você chegou lá? Sim. Então, do primeiro eu não consegui participar efetivamente em Belo Horizonte, mas tinha as reuniões regionais que a gente acompanhava. Eu cheguei no segundo encontro a partir de uma indicação de um colega. Ele falou assim, Railma, tem um encontro que você vai gostar demais de participar, que é o EPC, vai ser em Belo Horizonte. E me passou, né, é só fazer a inscrição e tal, e eu fui, né, não só, mas fui algumas pessoas de Bocaiúva, e foi para mim assim, nossa, eu, sinceramente, é como se a gente tivesse desvelando uma outra perspectiva do fazer cultural, assim, não tinha dimensão. E é nesse desvelamento que eu encontrei pessoas que até hoje são ligadas à minha vida pessoal. Um exemplo, Adriano Martins. Então, Adriano Martins é um presente na minha vida, né, que eu encontro no EPC. Conheci também nesse contexto a Aline Mendonça, e ainda morava em Bocaiúva, estava vindo para Montes Claros, morar aqui em Montes Claros para estudar. Passei para fazer uma visitinha, né, eu e mais uma colega, para a gente fazer uma visita a Aline Mendonça e Adriano, e eles falaram assim, fica por aqui, fica uma semana aqui. A casa dela ali na Praça da Matriz, né? Na Praça da Matriz. Exato, ao lado da Catedral. Ao lado da Catedral, isso. Aí passa aqui por aqui um tempo, até que vocês consigam uma localidade, né, uma residência. Aí, exatamente. Aí, bom, era para eu ficar uma semana, a gente ficou 2 anos. Eu morei na casa de Aline 2 anos. Você morou lá? Gente, que experiência maravilhosa, né? Porque a Aline era uma figura importantíssima, que nos deixou lá há algum tempo, 93, e olha que bacana. Aí fiquei por lá 2 anos na casa dela, a gente conversava muito, enfim, foi assim, né? E isso tudo graças ao EPC. Daí participei, né? Também uma pessoa que teve contato muito fortemente nesses encontros é o Carlos Rodrigues Brandão, né? Que depois, já saindo da Unicamp, quando ele aposenta, ele vem para o norte de Minas, né? Isso. Ele vem para o norte de Minas, estabelece contatos mais fortes com a universidade, né? Assim, ele orienta o pessoal da Federal de Uberlândia, mas com relações muito profundas com o norte de Minas Gerais, né? Então, o Carlos Rodrigues aqui na nossa região também foi um outro ponto, né, que marca no EPC, né? E um outro debate que para mim foi muito, muito forte, o Ailton Krenak, né? O Krenak. O Krenak, que estava muito assim, mas bem no início das suas imersões, né, no mundo da discussão ambiental, o João Bosco Senra, então, assim, Paulo Bretas, então, alguns desses grandes nomes que foram colocando e dimensionando o fazer da cultura, né? Ailton Krenak em relação à questão ambiental, mas também os outros intelectuais discutindo o acesso à cidade, né? Aí eu deixo bastante, coloca em evidência o João Bosco Senra, que trabalhava muito fortemente o direito à cidade, e esse direito à cidade a gente repercutia, né, e fazia conexão com a área da cultura e tal, mas não era só em relação à Secretaria da Cultura, mas eu, na condição de professora na universidade, fui trazendo esses aspectos para a vida acadêmica aqui. Aí um outro detalhe também, são muitas histórias, né? São 40 anos. Com certeza, fica à vontade. 40 anos, o Arnaldo Godoy, né, que foi secretário de Cultura eu não estou lembrada se foi no contexto, não foi do Patrus, não. Mas eu acho que já foi um pouco mais à frente, né? Foi mais à frente. Então, ele esteve aqui, discutiu com a gente também, né? Um outro ponto que foi bem relevante em relação a essa questão da cultura é que você falava da importância do Patrus, e aí eu chamo a atenção
eu chamo a atenção assim, Patrus, ele tinha um grupo de formadores ligado à sua gestão na condição de vereador em Belo Horizonte. Então, a gente saía de Bocaiúva para fazer os cursos de formação aí em Belo Horizonte. Então, a gente ele tinha esse grupo, né? E é desse grupo que temos hoje quadros expressivos. Como exemplo, André Quintão. Eram todos eles do grupo de estudos promovidos a partir da gestão do Patrus Ananias. Vamos pensar, então você chegou ali no primeiro EPC, teve esses contatos, você participou dos outros também, como é que você viu a evolução? Você participou dos outros dois, do terceiro e do quarto, ou só do segundo? Como é que foi essa participação? E como aquilo impactou sua formação? Por exemplo, a gente falava lá de você em 97, portanto, o último EPC, o primeiro foi em 85, o último em 91. Em 97, você já possivelmente já estava estudando, já era cientista social, já tinha formado em ciências sociais, e você se transformou em secretário de Cultura. Qual foi a importância do EPC para você assumir esse cargo? E o que você aplicou lá que você considera que o EPC te ajudou para te dar aí um handicap aí para você, patrimônio, levar o festival para lá, ter umas discussões maiores de cultura, além da própria arte, além da cultura popular, né? Do folclore, né? Fala um pouco do impacto que o EPC, esses debates que você ia para o encontro e voltava energizada aí de tanta conhecimento que a gente vivia ali naquelas coisas. Sim, o EPC, ele contribuiu para que a gente construísse um novo repertório, ou um repertório considerado mais problematizador em relação à categoria cultura. O que o EPC fez, né? O EPC, no processo de participação, porque às vezes não dava para participar, o último não deu para participar, mas tinha os encontros regionais que a gente participava. Então, o EPC, ele aponta, né, para reflexões consideradas relevantes, mas aponta para a problematização da categoria cultura. O que significa dizer? Durante o processo dos encontros no nível estadual e nos regionais, a gente construía grupos de estudos mesmo para leituras, né? Eu lembro que a gente teve um momento aqui numa regional, que foi até em Bocaiúva, nós estudamos o livro que é Cultura, da Marilena Chauí. Então, a gente discutia, né? O que significa cultura, o que a cultura pode contribuir, como que a categoria cultura, essa área da cultura, pode contribuir para que a gente consiga construir uma cidade com riquezas e preservação ambiental, preservação da nossa identidade, preservação da nossa memória, né? Porque o que é importante? Porque em Bocaiúva, por exemplo, a gente vinha de um trauma que foi a destruição da principal igreja, né, que era a igreja centenária da cidade. Então, derrubaram a igreja, né, para construir, em nome do progresso, uma igreja que fosse capaz de receber os seus fiéis, mas o que eles falavam naquele contexto, uma igreja moderna. Então, o que a gente foi discutindo? E aí o EPC contribuiu. O que é ser moderno? Por que a gente está destruindo o nosso bem, o nosso patrimônio, em nome de uma modernidade que sequer nós temos um esclarecimento sobre tal questão? Então, assim, a gente vinha de um trauma que até hoje, né, a cidade ainda não superou, que é a construção de uma nova igreja que a gente respeita, que a gente entende como que ela foi construída, mas o que conectava as pessoas fiéis e os moradores e aqueles que chegavam até Bocaiúva, né, os de dentro e os de fora,
era a conexão com a igreja centenária. Então, o EPC ajuda a gente a repensar o conceito de cultura, a discutir identidades, a valorizar as nossas práticas culturais, a valorizar nosso fazer cultural. Um exemplo. As pessoas diziam, como? Bocaiúva não tem cultura. O que a gente começou a fazer? A fotografar os espaços de Bocaiúva, estação cultural, o primeiro fórum de Bocaiúva, né, as praças, e demonstrando que ali era um patrimônio que é um patrimônio que diz respeito à construção da nossa história. Então, as pessoas, quando a gente fazia isso, que a gente colocava numa espécie, os convites que a gente mandava para participar de reunião, era uma foto da estação ferroviária de Bocaiúva. Então, quem recebia aquelas convites era chamado a fazer um mergulho na sua memória de saudades, de lugar e tudo mais. Então, isso foi mudando né, o processo de aceitação e dizendo, sim, Bocaiúva é uma cidade cultural. Então, o slogan é esse, Bocaiúva é uma cidade cultural. Esse era um convite que a gente fez na época. Bocaiúva é uma cidade cultural. A igreja era essa aí, Railma? Não, essa aí ela parece que tem uma... Não, essa é a igreja moderna, né? Essa é a moderna. Moderna, né? A moderna. Então, a gente passava assim, dias dentro da igreja fazendo o levantamento das alfaias, das imagens, medindo. Tanto é que no IEFA a gente tem todos esses dados registrados, né, das imagens do patrimônio de Bocaiúva que a gente conseguiu tombar, tombamento das cidades, praças. E nessa conexão, né, nesse fazer que ainda é muito na chave do que o EPC propiciou, que a gente foi discutir, olha, mas a cultura ela passa também pelas formas como nós alimentamos. Certo. E é toda uma discussão da exploração, a gente foi fazendo um levantamento. Como eu sou da área das ciências sociais, então fica muito fácil, né, fazer pesquisa. Exato. Então, vamos fazer um levantamento rápido, né, um diagnóstico rápido para saber o que além do piqui, né, além da manga, né, do acesso a essa alimentação, que mais Bocaiúva tem que a gente poderia associar à cultura da alimentação. Aí nós descobrimos que Bocaiúva, os moradores, né, as comunidades rurais, tinha e tem até hoje uma identidade forte com o plantio, o cultivo do milho. E aí, a partir daí, nós construímos uma feira, chamada Feira do Milho. Acho que já está tem mais de 20 anos essa feira, assim, virou tradicional na cidade de Bocaiúva, onde nós juntamos os moradores das comunidades rurais e eles vão apresentar o que eles produzem e como eles produzem o milho, né, e outros derivados do milho. E também como que eles celebram, né, o cultivo do milho. Assim, nós tivemos lá Pereira da Viola, esteve nessas festas, muitos artistas que a gente admira, né, no Vale de Jequitinhonha e fora do Vale de Jequitinhonha, contribuíram, né, participando efetivamente da nossa caminhada. Você falou a festa do milho, né? É a Feira do Milho. A Feira do Milho. É feira ou festa? Feira do Milho. A Feira do Milho, né? E o evento é mais do que shows, né? Você tem ali uma questão de discutir, de colocar a questão do milho ali, da importância na região, é isso? Aí eles fazem... eles utilizam o milho como referência, mas também os seus derivados, né? Então, assim, para além do milho, a pamonha, o mingau, né? Diversos outros pratos em relação ao cultivo do milho, bombom, né? Que eles fazem também, licor, então eles produzem. E aí os moradores também se apresentam no palco,
a partir do que eles têm da sua vivência na área da música e de outras áreas culturais. É nesse evento que tem um festival de viola caipira? Não, esse é outro evento. É outro evento, é um evento mais comercial, pelo que eu notei, né? Outro evento. Não, bacana. Você falava aí dessa questão aí, que esse projeto da feira, já me parece que você já não estava mais na secretaria, que pelo que você me disse antes, você está há 30 anos como professora ou atuando na Unimontes, né, que é a universidade lá de Montes Claros, onde você mora hoje, né? Sim. Fala um pouco aí desse trabalho que você desenvolve lá, como professora. Eu vi numa divulgação lá da Unimontes, uns mini cursos de projetos, né, que você participa. Seria importante que você nos falasse um pouco disso, pensando aí nessa trajetória sua, né, pós-EPC. É um trabalho recente que você faz. Como que é o trabalho de você como socióloga e professora nessa área, que é onde você, inclusive, discute muito, né? Você tem colegas ilustres, como o próprio Brandão, que você citou, né? Que era, na época, sim. Então, a Feira do Milho foi idealizada na minha gestão, e permanece até hoje, né? Então, assim, eu estava ainda na Secretaria de Cultura, mas é uma feira que virou tradicional na cidade de Bocaiúva. Na Unimontes, eu entrei na Unimontes, eu estava na secretaria e trabalhava na Unimontes. Dividia os dois espaços de atuação profissional, né? Na Unimontes e na secretaria. Bom, na Unimontes, eu trabalho com a área das ciências sociais, e dentro da área de ciências sociais, eu ajudo muito na discussão de elaboração de projetos, né? Então, o pessoal me procura muito para elaborar projetos culturais. A gente, infelizmente, não tem muito tempo para fazer essa assessoria, né, aos movimentos de cultura na elaboração de projetos, que é uma área em aberto, que a gente precisa, de alguma forma, capacitar, porque a lei, os projetos, né, o Paulo Gustavo e outras orientações de levantamento de recurso passam também pela exigência de um bom projeto, né? E o que, infelizmente, o fazedor, o agente cultural, ele não tem tempo para, além de fazer a sua produção, ainda tem que organizar para a captação de recursos. Então, a gente trabalha, eu trabalho com essa linha de sociologia das relações étnico-raciais. Eu coordeno um grupo, né, um observatório, que é o Observatório de Discriminações, Desigualdade e Discriminações Étnico-Raciais. As pessoas, desde o início, quando eu estudava, os meus professores, eles ficavam um pouco impressionados, porque muitos elementos teóricos que a gente discutia no EPC, eu estava acionando também no interior da sala de aula, mas porque, assim, depois que eu entrei para a faculdade, essas discussões já tinham sido pautadas no EPC. E aí, eles falavam assim, mas você aprendeu isso onde? Né? Então, eles não entendiam que, para além do espaço universitário, você tem outro espaço de formação, né? Que é o espaço, no nosso caso, o espaço da cultura, dos grupos de jovens, do partido político, como dizia Ben Grant, né? São os espaços de formação do intelectual. Então, da escola, né? Uma escola unitária, uma escola que pensa o todo, que pensa essas modalidades de ensino. E aí, entendendo que esse intelectual, né, eu estou aqui muito amparada na perspectiva gramsciana, como o intelectual, aquele que organiza seu olhar, percebe a vida e vai também se posicionar para além do que ele traz de sensibilidade, né, de organização dos seus gostos ou das suas ações, das suas orientações. Então, na universidade, eu ajudei nos últimos anos, a gente ajudou nessa discussão da Constituição do Estatuto da Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais, participamos de forma efetiva, e lá também foi a mesma pegada como nós discutíamos no EPC, de levar os grupos culturais
de inserir povos de terreiro, sabe? Para pensar a questão da religião, para pensar a questão da capoeira, enfim. Então, a gente consegue fazer a gente consegue estabelecer esse apoio no interior da universidade, que ainda é um espaço muito conservador, né? Infelizmente, a universidade ainda preserva aquele quê de um espaço conservador, de um espaço que ainda não tem como foco alargar as experiências da partilha, né? Do contato com esses grupos sociais. Então, só para que você observe, a gente conseguiu, não só eu, né, mas com os grupos, a gente articula muito com os grupos, nós conseguimos fazer o colóquio internacional dos povos de terreiro. Então, a gente teve, no último dia do colóquio, nós reunimos 400 pessoas. Muita gente, sabe? Muita gente discutindo religião e a religião de matriz afro. Então, assim, então é muito trabalho, muita história, e eu conversando aqui com você, eu fico pensando assim, meu Deus, assim, é emocionante, porque a gente vai observando, e retomando a primeira questão, de onde que eu vim, reconstruir, assim, eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade que a gente está tendo de repensar nossas trajetórias. E também olhar para as nossas trajetórias, eu estou falando de mim de forma bastante particularizada, olhar para essas trajetórias com muita alegria, olhar para essas trajetórias, e para a minha trajetória em particular, e reconhecer que é uma trajetória de grande sucesso. Acho que o EPC contribui efetivamente para que eu tenha construído uma trajetória de muito sucesso profissional, né? Assim, assim, não é à toa, eu fiz mestrado na UFMG, fiz doutorado na UERJ, e assim, são duas grandes universidades que a gente conseguiu ainda, né, ter e apresentar, assim, aspectos. Olha, eu tenho uma base, que é uma base construída a partir do contato direto com os sujeitos da cultura, né, com os sujeitos do fazer sindical, com sujeitos das diversas modalidades que estão pavimentando a nossa sociedade, que é uma sociedade muito desigual. Mas, para além da desigualdade, produz muito. Railma, você me dá margem aí para a gente, nós estamos entrando na reta final da nossa conversa, logicamente que a gente pode extrapolar, não tem problema, mas eu queria colocar uma questão assim, que é o seguinte: como foi quando o EPC surgiu, né, nos primeiros em 85, depois 86 e tal, a gente vivia um processo de redemocratização do país, como eu disse no início, né? Então a gente, de uma certa forma, participou. Eu lembro que boa parte do e também estava no processo de construção da nova Constituição do Brasil, né, da Constituinte, em 88, né? Sim. E eu lembro que boa parte do capítulo sobre povos indígenas foi construído ali as principais, dentro de pessoas que militavam no EPC, né? Dentro de discussões que aconteciam lá, e outras também, na parte de cultura também, né? E a gente vivencia hoje eu queria saber duas questões para você. Pensando do ponto de vista geral, na sua vivência pessoal, você já colocou um pouco da importância que teve. No geral, que legados você considera que o EPC deixou, né? Que depois eu quero te fazer uma última questão, mas vou pensar, assim, se você tivesse que os legados mais importantes no geral que o EPC deixou e que a gente vive hoje, inclusive, acho que é importante a gente pensar que a gente vivia um momento muito ímpar no país, né? E que pessoas com vários tipos de pensamentos e tal, mas que a gente acabou, tinha muita discussão, mas tinha também algumas unanimidades no sentido do que era, naquele momento, era importante para o país, naquele novo momento, ter. Se você, olhando para trás, que legados que você acha que isso foi para Minas, para a cultura, para o Brasil, que o EPC teve? Sim, eu acho que
um dos resultados desse processo é a própria, por mais que a gente não tenha avançado muito, mas a política cultural, me parece que é a política cultural, né, no nosso país, e em especial do Estado de Minas Gerais, é um resultado dessa participação efetiva do EPC. Então, assim, a política cultural em que aspecto, né? Então, o direito à cultura, né? Pensar a cultura. Se eu olho e penso, né, naquele contexto, logo após, final já na redemocratização, os primeiros anos, a discussão da lei Rouanet, né? Então, assim, as pessoas estavam tentando perceber, conhecer, ampliar. Outro debate que mais atualmente a gente tem observado, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, eu consigo ler, observar essas orientações de políticas culturais como um resultado, né, que esses fazedores de culturas, que os artistas imprimiram ao longo desses 40 anos. Né? Por quê? Porque não é um debate muito simples de ser feito, de ser apresentado. Então, durante esses 40 anos, a gente foi observando, primeiro, a inserção, né, de muitos desses artistas na mídia. Então, assim, nas redes sociais, em especial, trazendo aí, naquele contexto, a Rede Globo, né, que tinha programas importantes, o próprio Saulo Laranjeira, né, com programas culturais, arrumação, isso tudo, para mim, só tem uma referência, que são as referências construídas, tanto no EPC, como as referências construídas a partir do festival. Então, são referências construídas e que a gente a gente faz a leitura entendendo que esses lugares, eles não nasceram do nada, né? Não brotaram da árvore. Não brotaram da árvore. Isso. Uma dinâmica que favoreceu a construção de aspecto, de espaço, de debate na área ambiental, na área cultural. Então, assim, pensar em relação ao direito à cidade. Eu me lembro na Eco 92, né? Então, como que essa cidade fortemente, mas eu já estava muito presente, muito próximo de todos no Encontro Popular de Cultura, né? Então, foi esses pontos, esses aspectos foram reverberando, e até mesmo os pontos de cultura construídos, né, no primeiro governo Lula, os pontos de cultura foram pontos muito fortes, que conectam com as discussões do fazer cultural de forma que leva-se em conta, né, o ser, que leva-se em conta a natureza, né, o ambiente, o território, o sujeito, né, a alimentação, como que nós vamos acessar esse alimento, de que forma que nós iremos construir o nosso artesanato, né, a dança, o riso, enfim. Então, tudo isso estava dentro estava, né, e continua sendo central no conceito e no debate em relação à cultura. Né? Então, a cultura, ela foi responsável por parte, né, de grandes conquistas que nós assistimos no nosso contexto atual. Eu tenho em mente esses pensamentos. Talvez a gente não tenha como dimensionar tudo, mas acho que esse momento aqui é bom, né, para a gente estar pensando sobre essa dimensão que o EPC construiu, né, plantou e alimentou-se no nosso estado. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber de você o seguinte: a gente vivia lá quando os EPCs foram realizados, era um processo de redemocratização do país, e agora, 40 anos depois, a gente vivencia uma situação que tivemos à beira de ter um retrocesso, de um retorno à ditadura, né, por pessoas que defendiam e defendem o retorno à ditadura. Isso não está de todo descartado, a gente tem uma eleição ano que vem que vai definir
qual rumo que o país vai seguir nessa área, mas o que eu gostaria de saber é como é que você vê esse momento político, principalmente cultural do país, né, que é o nosso foco, e se a gente tivesse que realizar uma nova rodada, um novo encontro popular de cultura, que temas você considera que seriam relevantes de ser colocados na mesa para debate? 1, 2, ou 3, ou 4, os temas que você acha. Sim, então, eu acho que é curioso mesmo, né? 40 anos atrás, a gente feliz em relação à redemocratização, e agora, no final dessa jornada, a gente sobressaltado com a ideia, né, de um retorno aí ao poder de sujeitos não ligados a um propósito maior, que é o propósito da democracia. Eu me lembro muito do Florestan Fernandes, né, na época da construção e da escrita da Constituição, né, um constituinte. Ele escreve para um jornal, não sei se foi para o Estadão ou se foi para a Folha, dizendo assim, muito preocupado, porque ele falava como que esses sujeitos eles estavam o tempo inteiro flertando com a ditadura. Assim, eles estão o tempo inteiro flertando com a ditadura. Ele denunciava exatamente aproximadamente uns 40 anos atrás. Então, eu acho que a gente precisa estar o tempo inteiro em alerta, né? O tempo inteiro em alerta, porque considero, como Florestan, que continuam flertando em relação a esses ideais que não são os ideais democráticos. Mas, para além disso tudo, eu acho que, em relação ao EPC, acho que é urgente a discussão das juventudes e cultura. Nós não ainda conseguimos discutir de forma mais aprofundada como que essas juventudes, e aí eu digo juventudes no plural, né, porque juventudes são diversas, como que as juventudes têm produzido, têm pensado a cultura, têm ressignificado a cultura, essas juventudes que estão nos centros, né, que estão na periferia, que estão nas quebradas, como que eles estão produzindo e que concepção tem de cultura? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Uma outra reflexão que, para mim, continua ainda conectada, né, é a questão das cidades, entender as cidades, o espaço das cidades e a cultura, né? O citadino, entender como que o citadino ele tem acessado os espaços culturais ou não acessado os espaços culturais, né? Exemplo, como que esse citadino, esse jovem, esse idoso, ele consegue acessar uma sala de cinema ou não acessar a sala de cinemas, enfim, elementos que eu acho importantes do ponto de vista da construção da política cultural. E um outro aspecto também que eu vejo que é relevante é dar conta de entender a cultura e a democracia. Cultura e democracia também vejo que é um grande tema que a gente poderia discutir, aprofundar, e que todos eles estão muito interligados, né? E, por fim, eu acho que a gente poderia pensar na discussão do papel, né? Qual o papel que essas gerações, em especial a geração que enfrenta os contextos ditatoriais, como que eles estão ressignificando, ou se é que estão ressignificando a cultura, né? Então, nós observamos que diversos desses fazedores de cultura atravessaram momentos muito difíceis. Então, acho que chegou o momento da gente tentar conectá-los, mas em diálogo com os novos fazedores de cultura, nesse caso, com jovens, com as juventudes. Algo assim, você me pegou de surpresa, mas... Não, mas a ideia era essa mesmo, de ter uma ideia. Esses são temas super relevantes. Você falou cultura e democracia, você lembrava do livro da Mariana Chauí. Ela já falava lá, tem um livro teológico dela, que é Cultura e Democracia, com exatamente esse nome, que ela falava exatamente, naquele momento, a importância de você linkar isso, porque a democracia só vai estar enraizada
nas pessoas, se as pessoas vivenciarem e tal. E a gente vive uma situação em que, por mais que tenha tido avanços, você tem muito problema na relação aí dos políticos com os dinheiros públicos, né? E a democracia, de uma certa forma, ela remete a coisa de cidadania, né? Sim. Você vê hoje nas favelas, quer dizer, o tanto de espaço que você falou da cidade, né? Você tem cidades como Rio de Janeiro, em que a cidade, grande parte dela, está ocupada, né? O poder público não consegue sequer atuar ali dentro. Né? Agora, imagina aquele cidadão que está ali. Ele é um não cidadão, né? Porque ele não tem acesso aos direitos fundamentais de ir e vir, de segurança, né? Muitas vezes saúde, educação, né? Então, é uma coisa que está muito ligada mesmo, né? E a cultura, ela, de uma certa forma, ela faz um link sobre todos esses aspectos, né? Mas eu acho que os temas que você colocou da juventude, da cidade e da democracia são temas que já eram atuais naquele tempo e hoje mais ainda, continua na agenda pública, sem contar um dado que é essa estratégia, né, que é uma estratégia política de criminalização da cultura, né? Exato. Uma estratégia política, né? Uma estratégia política e sem deixar de lado a discussão sobre o financiamento de cultura, né? Então, são links que a gente vai conectando para dar conta de aprender, mas ao criminalizar o artista, a cultura, a arte de um modo geral, nós estamos, né, de alguma forma, contribuindo para a morte, né, dos sujeitos, para a nossa morte, né, enquanto sujeitos de cultura. Tá ótimo, Railma, eu agradeço muito a sua participação, nós agradecemos aqui nesse momento, fique à vontade se você quiser colocar mais alguma questão, mas da nossa parte, foi muito ilustrativo, muito rico, muito produtivo aqui a nossa prosa, né? Sim, nossa. Com certeza vai contribuir muito para esse pensar, e a gente vai se encontrar virtualmente, espero que na próxima vez presencialmente, né? Com certeza. Poder continuar essa prosa, tá? Então, eu agradeço, registro, assim, a minha grande alegria pela nossa conversa, né? E, assim, que bom ter a oportunidade de refletir sobre a trajetória, minha trajetória individual, em conexão ou em sintonia, né, com os movimentos sociais. E também, assim, fico feliz também de perceber que as pessoas, né, continuam com os seus olhares observando a vida, mas para além da observação, trabalhando para que novos projetos, novas políticas, para que nosso direito de ir e vir continue assentado, né, e respeitado, e, consequentemente, que nossos fazeres culturais sejam os nossos alicerces, né? Eu agradeço a Zé, agradeço o Marcos, e um abraço na Betânia também, e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para fortalecer minha trajetória político-cultural. Maravilha. Querido, obrigado, viu? E a gente vai se encontrar assim, brevemente, né? E abração, vai rodar a vinheta e depois você fica um pouquinho aí para a gente... Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado.